chegaram, já perderam a visão. Muitos dizem vou comprar televisão só para ver o repórter de filhos de educação. Mas na verdade é que assim eles não fazem, dão lugar para Satanás e já perdem a visão. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos filmes, futebol e humorismo vem trazendo prejuízo para muitos cristãos. A Bíblia ensina que a palavra salvação quer dizer separação do pecado e a perdição. Por isso os lares por ora abençoados, cujo coro abrilhantava em perfeita união. Oh, que tristeza, estão todos derrotados, passa o tempo assistindo essa tal televisão. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos irmãos da igreja querem ser santinhos, mas vão olhar a TV lá na casa do vizinho. Já esqueceram que Jesus voltará breve, pois no céu não vão entrar, vão ficar aqui sozinhos. Aos meus irmãos com amor quero avisar que programa de TV lá no céu não vai passar. Só haverá gozo, paz e alegria, cantaremos anjos as mais lindas melodias. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos obreiros têm medo de combater, eles dizem muitos crentes lá na igreja vou perder. Mas eu afirmo que se 2 ou 3 sair, Cristo manda 10 ou 20 para a obra prosseguir. Sei que por muitos não serei compreendido em mostrar este perigo que traz a televisão. Mas a verdade sempre deve ser predita, pois foi sempre na verdade que encontrei a salvação. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Em nome de Jesus, a quem vos sauda, é o vosso amado irmão em Cristo Jesus, pastor Paulo, né? Igreja, eu peço teu like, teu compartilhamento, para alcançar mais almas para o reino de Deus. Amém? O que eu vou falar aqui, né, é para trazer um comportamento, ética, é para trazer edificação na tua vida espiritual e fazer que os homens andam em santidade e obediência perante o Espírito Santo. Então, vou estar falando acerca da doutrina do corpo para os homens. Nessa live, nesse vídeo, eu vou estar ensinando a doutrina do corpo para os homens. E numa outra live, na direção de Deus, e você está trazendo a doutrina do corpo para as mulheres também. Amém? Então aqui vamos aprender a doutrina do corpo para os homens, né? Como se vestir, como andar, né? Perante a palavra, como se comportar, como, né? Andar na doutrina do corpo perante o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? No nome de Jesus, eu peço o teu like se você gosta da verdade,
Amém? No nome de Jesus. E vamos aprender acerca da doutrina do corpo, a sã doutrina do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vemos que estamos vivenciando uma sociedade tão corrupta, uma sociedade tão tenebrosa, uma sociedade tão fraca, tão sem Deus, tão promíscua, tão sem misericórdia, sem santificação, que você vê que o Brasil foi tomado de sensualidade, né? Os homens andam sem camisa por aí, bermuda, né? Os homens não ligam mais, né? Para o evangelho, não tem mais temor. Vemos que até pastores estão ensinando erroneamente, né? Bispos, presbíteros, obreiros, diáconos, andando de bermuda nas ruas, na frente de suas casas, né? E até mesmo fazer visita nos lares sem temor nenhum. Então vemos que a decência, a ordem, o pudor está acabando nas igrejas. Vemos que poucas igrejas estão zelando da sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, eu peço atenção a todos, agora, nesse momento, e não deixa, irmãos e irmãos, que Satanás venha te tirar a sua atenção sobre esse vídeo, para que você venha aprender e que você não venha ser enganado por espíritos do engano, que está levando homens a andar erroneamente perante o Senhor, a andar em suas vaidades, lascívia, e também se comportando mal, corruptamente, e também de uma forma vergonhosa perante Deus e perante os homens. Amém? Então vamos aprender com a palavra de Deus, porque o que eu vou ensinar aqui, meus irmãos, muitas igrejas não ensinam, né? Vemos que a sociedade, né? As igrejas estão andando da mesma forma. Não se vê mais diferença entre o justo e o ímpio, e o santo e o profano. Mas aqui, meus irmãos, nós vamos aprender acerca da doutrina do corpo com o Espírito Santo de Deus, que vai nos ensinar através da minha boca, através da minha vida, para nos orientar o que nós devemos andar, o que nós devemos se comportar e se vestir. Amém, igreja? No nome de Jesus. Primeira coisa, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. Vou repetir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Está escrito assim a palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Aleluia. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: seja santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Amém, meus irmãos? Então acabamos de ver o apóstolo Pedro, né, que devemos andar com entendimento, né, andar ali na vigilância. O apóstolo Pedro está dizendo para nós ser santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Então, amados, os homens, os irmãos que estão me ouvindo, né, nós devemos andar em santidade em toda a maneira de viver, seja no falar, seja no vestir, seja no pensar, seja no ouvir, seja no olhar, seja no comportamento, né? Seja em tudo. Nós temos que viver em santidade com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem ninguém verá o Senhor. Então os homens têm que andar em santidade com Deus, no vestir, no falar, no pensar, no olhar, no andar, no se comportar, né? E no expressar em tudo. Andar em santidade em toda maneira de viver. Amém? Então, como vocês viu aqui nas cartas de 1 Pedro 1, versículo 13 ao 15, né? A Bíblia falando para nós andar em santidade. Por que muitos estão andando na imundícia? Por que muitos estão andando na carne e falando que estão andando com Deus? Falando com essa palhaçada. Para nós andarmos com Deus, nós temos que andar em santidade. Meus irmãos, vocês estão brincando com as coisas espirituais. Para nós andar com Jesus, nós temos que andar no Espírito Santo. Para nós andar com Jesus, nós temos que andar em santificação para com Deus. Meus irmãos, não tem como andar com Jesus se não andarmos em santidade. Não tem como nós andar em Jesus, com Jesus se não tivermos obediência à sua palavra. O que vemos por aí são obreiros reprovados, presbíteros, pastores e berbudão na rua, sem camisa, sem temor nenhum, camisa regata, né? Torcendo pro Corinthians, torcendo pro São Paulo, torcendo pro Palmeiras. Aleluia. Idolatria terrível. Então, meus irmãos, nós temos que voltar à sã doutrina de Jesus. Não tem como andar com Deus andando em vaidade, andando em lascívia. Não tem como nós andar com Jesus mostrando o nosso corpo, expondo a nossa nudez. Porque a doutrina do Senhor Jesus, ela é bíblica. Olha o que está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Olha o que está escrito. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Aleluia. E guarda as suas roupas, para que não ande nu. E não veja as suas vergonhas. Está vendo, meus irmãos? Que a doutrina é bíblica? Então, Jesus está falando aqui, Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Para nós andar em vigilância. Aleluia, vigilância. Vocês que ficam mostrando o corpo de vocês. Vocês homens que ficam andando sem camisa, andando de bermuda. Você que fica expondo a tua carne, você não está andando em vigilância. Porque você está expondo a tua nudez. Você está expondo a tua carne. Aleluia. Então a Bíblia diz para nós guardar nossas roupas, para que não ande nu e não veja suas vergonhas. Vocês estão andando vergonhosamente perante o Senhor. Então Deus, Ele quer que o homem se apruma na tua palavra, que o homem se cubra com pudor e modestia. Muitos irmãos só ficam pesando para o lado das mulheres. Tem mulheres que até se perguntam, será que a doutrina só serve para as mulheres? Não. A doutrina também serve para os homens. Assim, da mesma forma que as mulheres não podem mostrar teu corpo, os homens também não. Assim como o shortinho curto é pecado para as mulheres, assim também o short é pecado para os homens. Quem está entendendo? Então vocês têm que entender a doutrina do Senhor. Vocês têm que entender essa revelação espiritual da Bíblia Sagrada. Aleluia. Porque os homens hoje, tudo de bermudão, presbítero, pastores, irmãos, diáconos, obreiros, bermuda. Dentro da igreja usa calça, mas fora da igreja, dentro de casa, usa bermuda. Não pode. Dentro da igreja usa camisa social, usa paletó, anda na doutrina, mas quando chega em casa, tá de camisa regata, tá sem camisa. Meus irmãos, a Bíblia diz em Salmos capítulo 139 que Deus é onipresente. E no livro de Jeremias a Bíblia diz que o mesmo Deus de perto é o mesmo de longe. A Bíblia diz que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua onipresença, Ele está em todos os lugares. Nós devemos andar em santidade, com pudor e modestia perante o Senhor
em todos os lugares. Você tem que dar seu testemunho dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, no trabalho, no serviço, nas escolas, na faculdade, em todos os lugares. Não é só palhaçada que estão fazendo por aí, não. Aleluia. Fazendo desfile dentro da igreja. Aleluia. Os homens usando roupa apertada. Não pode não, meus irmãos. Nós temos que andar no Espírito. Por isso que Pedro falou, né? Por isso que Pedro falou, aqui 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então agora, como filhos obedientes, vocês não podem se conformar, aleluia, às vontades da tua carne que havia antes, quando você estava no mundo. Você não pode se conformar da maneira que você vivia, da maneira que você andava, da maneira que você pensava, da maneira que você falava, olhava, ouvia, da maneira que você se comportava. Você não pode se conformar da maneira que você vivia. Isso que Pedro está falando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Aleluia, que havia em vossa ignorância. No tempo da ignorância, os homens viviam de qualquer jeito. No tempo da ignorância eu vivia de qualquer jeito. No tempo da ignorância, no mundo, nós vivíamos de qualquer jeito. Mas agora que você conhece a verdade, agora que você está se firmando com Jesus, tem que andar de dentro para fora. Agora que você conhece Jesus, tem que andar diferente. Tem que falar diferente. Tem que pensar diferente. Tem que ouvir diferente. Tem que se comportar, andar diferente. Quem está entendendo o ensinamento? No nome de Jesus. Então, um monte de obreiro reprovado, né? Usando bermuda. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que para a irmã usar shortinho curto é pecado e para os homens não é pecado usar bermuda? Me responde para mim. Hein, meus irmãos? Que muitos pastores estão ensinando erroneamente por aí. Por que para as irmãs é pecado usar shortinho e para os homens não é pecado usar bermuda? Hein, meus irmãos? Explica para mim que eu quero saber. Hein? Meus irmãos, se é pecado as mulheres usar shortinho curto, é pecado para os homens usar bermuda. A mesma coisa. A mesma coisa. Está expondo a coxa, está expondo a perna. As mulheres, quando passam na rua, vê homens de shortinho curto, short, bermuda, as irmãs estão cobiçando a canela, a perna, estão cobiçando as coxas do varão. Vocês têm que fugir da sensualidade, fugir da cobiça, meus irmãos. Vocês têm que parar de ficar derrubando as irmãs também, na cobiça. Não é só as mulheres que derrubam os homens, não. Ou tem homens que estão derrubando mulheres também, fazendo academia, né? Para ficar fortão. Fazendo academia para ficar com barriga de tanquinho, né? Tomando aqueles cumprimentos na academia. Isso é carnalidade pura, meus irmãos. Carnalidade pura. Aleluia. A Bíblia diz, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que os lascívios não herdarão o reino de Deus. É lascívia. Aleluia. Quando os homens vai na academia para quê? Para ficar musculoso. Aleluia. Para ficar barriga tanquinho. Ficar mostrando o teu corpo. Aleluia. Vão para academia para ficar sarados. O corpo saradão. Né? Para ficarem salientes. Para ficarem amostras. Para ficarem ali bem musculosos, para que as mulheres venham desejar. Então esses homens que querem ser vistos são carnais. Tem até pastores desse jeito, que faz academia, fica musculoso, ainda usa uma camisa apertada, usa uma roupa apertada para mostrar os músculos, para mostrar as nádegas. Meus irmãos, acordem. O Espírito Santo não está aprovando essas coisas.
O Espírito Santo não está aprovando essa imundícia. Louvado seja, acordem. O Espírito Santo não está aprovando essa carnalidade. Aleluia. Os homens têm que andar, aleluia, com pudor e modéstia também. Você quer fazer academia, crente? Vai subir morro. Vai subir escadão pregando evangelho. Vai fazer festa básica. Vai fazer missão nas ruas, nas praças. Vai fazer missão nas cidades. Em outros, vai viajar nos estados. Você quer fazer academia? A academia do crente é pregar o evangelho e andar nas ruas. A academia do crente é subir a favela, é descer morro, o evangelho de Cristo, é entregando cesta básica. Essa academia do crente, não é essa carnalidade não. Quem está entendendo? Não é essa carnalidade não. Indo para academia, as irmãs tudo cobiçando. E vice-versa. Aleluia. Então vocês têm que se comportar, meus irmãos, como o Espírito Santo quer. Vocês têm que se comportar como o Senhor Jesus quer, meus irmãos. No nome de Jesus, então vemos homens aí sarados, bermuda, camisa regata, aprovada a Deus. E outra coisa, vocês que ficam seguindo esses pastores aí mundanos, vocês vão se corromper igual eles. Vocês que ficam seguindo esses líderes mundanos, vocês vão se corromper igual eles. Então vocês têm que ser espiritual, meus irmãos. Vocês têm que buscar o espiritual. Aleluia. Temos que andar no Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer não é o homem, não. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo de Nazaré na nossa vida. Aleluia. Quem tem que aparecer é o Espírito de Deus. Não é a nossa carne. Aleluia. Então vemos que está terrível os dias de hoje. Está terrível. Glória a Deus. Então, outra coisa. Os irmãos ficar usando camisa até aqui, ó. Não pode não, meus irmãos. Eu sempre ensino isso aqui. Eu sempre ensino aqui no ministério. Irmãos que ficam usando camisa até aqui, ó, camisa polo, né? Camisa polo, né? Manga curta, regata, não pode. Vocês estão mostrando os músculos de vocês. Aí vocês querem mostrar os músculos de vocês, né? Para as irmãs ficar se atraindo, né? Ei, meus irmãos, vocês querem ficar mostrando os músculos para as irmãs? Vocês querem ficar seduzindo as irmãs com o braço musculoso? Não. A doutrina exige que nós venhamos usar do cotovelo ou até o punho para os homens e para as mulheres dessa parte. Mas isso aqui eu estou ensinando para os homens também. Aleluia. Para vocês andarem como o Espírito Santo quer, meus irmãos. Para vocês andarem como o Espírito Santo quer. Não é de manga curta, não é de regata, não. Mostrando o corpo, mostrando as nádegas, os peitos, mostrando, aleluia, mostrando os músculos. Para com essa sem vergonhice. Tome vergonha na cara. E sejam espirituais. Vocês querem andar conforme a vestimenta certa? Camisa até o punho, ó. Até o punho e até o aqui. Aleluia. Então vocês têm que andar conforme Deus quer. E outra coisa, torcer para time de futebol, torcer para o Corinthians, torcer para o São Paulo, torcer para o Flamengo, Palmeiras, Santos, e aí vai. Vocês estão idolatrando essas coisas. Muitos homens estão indo para a igreja, mas estão idolatrando o Corinthians. Estão indo para as igrejas, mas estão idolatrando Palmeiras. Para com essa idolatria. Para com essa idolatria. Isso daí é doutrina também. Homens usando camisa de futebol. Usando camisa de futebol, meus irmãos. E dizendo todo-poderoso Timão minha vida, Timão minha história. Dizendo, vai Corinthians. Dizendo, vai Palmeiras. Dizendo, vai, tu é poderoso. Meus irmãos, isso é idolatria. Aleluia, idolatria. Os homens até morrem por futebol. Até deixam de fazer a obra por futebol.
Tem homens que deixam até de pregar o evangelho, até de fazer missão para ficar jogando bola. É verdade. Tem pastores que até são jogadores de futebol. Tem pastores que até aceita quadra de futebol dentro da igreja. Quem está entendendo? Então é pecado. Aleluia, idolatria, lascívia, palavrão, palavra torpe. O apóstolo Paulo falou em suas cartas: não saia da vossa boca palavras torpes, mas tudo que for falar, que venha promover edificação. Aleluia. No futebol o quê? A briga, palavrão, a sensualidade. No futebol, a idolatria. No futebol o quê? A briga, a disputa. Gálatas 5, versículo 20. Então, meus irmãos, vigiem. Vigiem a maneira que vocês falam. Para vocês não falar palavrão, para não falar gíria, para falar: ô, mano, cê é louco. Ô, velho, cê é louco. Nossa, mano, você viu o que aconteceu? Isso é palavra é gíria mundana. Nossa, velho, tá me enchendo o saco. Isso daí é gíria mundana. O apóstolo Paulo falou a Tito, em Tito capítulo 2, que os jovens, que os mancebos, no seu falar, seja palavras sã, linguagem sã. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos abrir a palavra no livro de Tito, capítulo 2. Aleluia. Tito, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Olha só o que está escrito. Aleluia. Exorta semelhantes jovens, a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. A doutrina mostra a incorrupção. Aleluia. Vou repetir, na doutrina mostra a incorrupção. Gravidade, sinceridade, linguagem sã, é irrepreensível para que o adversário não se envergonhe. Aliás, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então está falando, ó, para nós ter uma linguagem irrepreensível, uma linguagem sã, para que o adversário se engane, se envergonhe, para que não venham que tem que nos acusar, meus irmãos. Então não podemos ficar falando gíria, palavrão, palavra torpe. Os irmãos aí tudo dizendo: tá maluco, tá louco, você é louco, né? Dizendo: ô, velhinho, velhinha, né? Ô, mano, você é louco, mano. Isso é palavra mundana. É os homens do mundo que ficam falando assim: você é louco, ô, mano. Isso daí é palavra mundana. Então os irmãos têm que largar isso da boca de vocês. É o Exu malandro que está influenciando muitos homens a falar desse jeito. É um demônio chamado Exu malandro. É uma linguagem da malandragem. Ficar falando: mano, você é louco. Jesus falou em Mateus capítulo 5: qualquer que disse é louco será réu do fogo do inferno. Se você disser a teu irmão louco, você está sendo réu do fogo do inferno. Então tem que tomar muito cuidado no que sai da nossa boca. As nossas palavras têm que ser irrepreensíveis, têm que ser sã. Aleluia. Quem está entendendo? E nos olhos também. Acerca dos olhos, meus irmãos. Os homens assistindo novela, televisão, cinema, Netflix, né? Sites pornográficos, cobiçando mulher na rua. Tem muitos homens, você vai andar na rua, os homens só falta quebrar o pescoço. Não pode ver o rabo de saia, que já começa a cobiçar. Esses dias eu estava andando na rua, aí eu vi vários homens andando de moto, aí passava uma mulher de shortinho curto na calçada, só faltava, aleluia, bater a moto. Só faltava cair da moto, de tanto entortar o pescoço. Para com essa carnalidade, meus irmãos. Na carnalidade pura, Mateus capítulo 5, 28. Qualquer homem que atentar para a mulher e a cobiçá-la já em seu coração cometeu o adultério. Jesus falou: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Todo o seu corpo será trevas. Então, se seus olhos são maus, gosta de cobiçar. Se seus olhos forem maus,
gosta de assistir coisa imoral, gosta de ficar assistindo site pornográfico, cobiçando foto de mulher no Facebook, no TikTok, no Instagram, aleluia, no WhatsApp, gosta de ficar desejando as irmãs, vendo um corpo que não é teu, um corpo que já é de outros homens. Você tem um óleo impuro, um óleo imoral. Você está contaminando teu corpo. Jesus falou essa doutrina. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Não podemos ficar olhando para coisas más. Nós temos que fugir da aparência do mal, irmãos. Nós temos que fugir da aparência do mal. Aleluia. Temos que fugir. Se você estiver numa fila de supermercado, tiver uma mulher sensual na tua frente, você tem que abaixar a cabeça. Você tem que olhar para o chão, olhar para o alto, olhar para o lado. Mas você não pode ficar cobiçando as irmãs, não. Andando na rua, anda no espírito. Está na lotérica, está no mercado, está dentro de casa. Ou está na igreja. Tem uma nova convertida na igreja que ainda não foi liberta da vaidade. Você tem que vigiar. Você tem que vigiar com teus olhos. Para não cair em tentação e na cobiça. Quem está entendendo? Tem que vigiar. Então os homens têm que vigiar para não cair na cobiça, não cair em cobiça. Dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da escola, na rua, no supermercado, na farmácia, no hospital, onde tiver uma mulher sensual, os homens passarem, vocês têm que vigiar no olhar. Não é ficar cobiçando, não. Você tem que olhar para o alto, ou para o lado, ou para baixo. Mas você não pode ficar cobiçando, não. Um homem santo de Deus não fica fazendo essas mundiças, não. Quem está entendendo? Então, vigie no olhar. Vigie no olhar para não cobiçar nada do seu irmão. Né? Porque do olhar, meus irmãos, aprende isso daqui, meus irmãos. Do olhar vem a cobiça. Do olhar vem você inveja seu irmão. Né? E do olhar também, né, vem a impureza. Essas coisas. Então você olha ali para o carro do seu irmão, para a casa do seu irmão, você cobiça. Você cobiça, você inveja também. Pelo olhar, meus irmãos. O olhar é muito sensível. O olhar é a candeia do corpo. Então temos que vigiar. Quem está entendendo a doutrina? Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, estou ensinando aqui? Comenta aí. Aleluia. Então está escrito na palavra de Deus. Está escrito. Em Mateus capítulo 5. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus. E vai estar escrito. Mateus capítulo 5. Versículo de número 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, te faz pecar, arranca. É melhor para ti não estar longe de ti, porque é melhor que seja perca os teus membros do que seja todo o seu corpo ser lançado no inferno. Então, olha só. Jesus falou, se teus olhos te faz pecar, arranca os olhos do teu pecado. Porque é melhor para ti arrancar o pecado do teu olho, do que todo o seu corpo, tua vida ser lançada no inferno. Imagine você ir para o inferno só porque você cobiçou a sua irmã em Cristo, as irmãs da igreja, missionária, cobiçou as irmãs na rua. Meus irmãos? O que mais tem hoje é obreiros cobiçosos no púlpito. É pastores em cima do altar cobiçando as irmãs. Aleluia, deixando as irmãs subir com saia curta, saia rachada, porque gosta de cobiçar as irmãs. Gosta de ver as nádegas dela. Gosta de ver as coxas dela. Gosta de ver as perninhas dela. Por isso que deixa usar o salto alto. Porque gosta de ver a irmã empinando a bunda. Quem está entendendo? Então os irmãos têm que vigiar, tem que ser espiritual. Nós temos que fugir da aparência do mal, meus irmãos. Fugir da aparência do mal. Aleluia. Louvado seja Deus. E no ouvir também, né? O ouvir nós temos que tomar cuidado também. Para não ficar dando ouvido a doutrinas de demônios. Para não ficar ouvindo louvores gospels, né? Ficar ouvindo músicas mundanas, músicas do mundo, músicas seculares. Ouvindo coisas que não edificam, isso daí contamina o teu corpo também. Vamos vigiar. Quem está entendendo? Vamos vigiar, meus irmãos. No nome de Jesus. Nós temos que andar no Espírito. Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para a santificação, igreja. Aleluia.
Nós vamos abrir a palavra de Deus também no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: que cada um de vós saiba possuir seu vaso de santificação e honra, não na paixão das concupiscências dos gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas sim para a santificação. Então Deus não vos chamou para imundícia, mas sim para a santificação. Aleluia. Louvado seja, tá vendo como o diabo é, meus irmãos? Eu estou ensinando a palavra de Deus. Os vizinhos endemoniados até o do som, ó, para atrapalhar o ensino. O sangue de Jesus tem poder. Jesus repreenda todo esse demônio, todo espírito das trevas, no nome de Jesus. Misericórdia. Estou ensinando a palavra de Deus. Aí o povo aqui até aumenta o som. Sangue de Jesus tem poder. Amém, meus irmãos? Então Deus não vos chamou para imundícia. Deus não vos chamou para ficar falando palavras torpes, para ficar cobiçando a mulher alheia. Deus não vos chamou para ficar ouvindo músicas mundanas, músicas profanas, músicas gospel. Nós temos que andar em santidade. Nós temos que falar da doutrina. Nós temos que falar da palavra. 1 Timóteo, capítulo 2. A Bíblia diz também, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. O que Paulo está falando aqui a Timóteo? Eu quero que os homens andem em todo lugar orando e levantando mão santa, sem mácula, sem pecado, sem estar suja de pecado, sem estar suja de adultério, sem estar suja de prostituição, sem estar suja de impureza nas mãos. Isso que Paulo está falando a Timóteo. Eu quero que os homens orem em todos os lugares, sem ira e nem contenda, com as mãos santas, sem contender contra o irmão, sem ira no coração. Aleluia. Então tem muitos obreiros aí, estão na igreja, mas estão se masturbando. Estão na igreja, meus irmãos, mas tem pastor que está na igreja, mas está apalpando a mulher que não é tua, está apalpando a amante, está apalpando as irmãs da igreja, né? Traindo a esposa com as irmãs da igreja, indo para o motel, escondido. Quem está entendendo? Então por isso que Paulo está falando em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Então temos que levantar mãos santas para orar. Quando nós levantamos a mão para orar pelas almas, as nossas mãos têm que estar santas. As nossas mãos têm que estar limpas no mundo espiritual. Porque se você ora com suas mãos sujas, com as suas mãos impuras, você vai estar contribuindo para que teu irmão venha ficar enfermo espiritualmente. Quantos pastores oram pelas almas aí, as almas ficam com dor de cabeça, recebe seta, fica enferma. Você recebe a oração desses pastores adúlteros, esses pastores que estão em prostituição, as almas ficam pior do que entrou, porque as mãos não são santas, porque no lar deles só tem contenda, só tem ira no coração. Não ama teu irmão, não ama tua irmã. Não ama as almas, ama o dinheiro. Quem está entendendo? Então temos que levantar mãos santas. As nossas mãos têm que estar limpas no mundo espiritual. A nossa língua. Falar a palavra sã, falar da sã doutrina, falar da palavra, falar do evangelho. E não falar das coisas do mundo. Né? Tem irmãos que estão dentro da igreja, meus irmãos. Tem irmãos que está no meio de nós, muitas das vezes, mas está conversando com as irmãs em particular, no PV, dando ideia uma na outra, falando das coisas do mundo. Tem irmãos que andam com pessoas da carne, né? Falando de mulher, falando de carro, falando de dinheiro. Tem que vigiar.
Nós temos que falar da doutrina. Nós não podemos se misturar com o comum, não podemos se misturar com o pecado. Falar das coisas do mundo, nós temos que falar do céu, nós temos que falar da Nova Jerusalém, nós temos que falar das coisas espirituais. Quem está entendendo a pregação, o ensinamento no nome de Jesus? Porque você vai na igreja hoje, tem pessoas que em vez de saudar com a paz do Senhor Jesus, já pergunta, quem foi que ganhou na Copa do Mundo? Foi o Corinthians ou o Palmeiras? Você vai saudar o irmão e vai falar, ô irmão, você viu lá aquela irmãzinha que bonita? Você viu lá aquele carro que bonito no lançamento? Nossa, você viu lá, meu irmão? Nossa, eu quero comprar aquele iPhone, aquele carro, hein? Eu quero comprar aquilo ali, ó. Nossa, irmão, você viu ali, ó? Um negócio bacana ali no mundo. Você viu ali, ó, que vai ter aquela festividade? Então tem homens que andam na carne e falam coisas da carne. Nós que somos do céu temos que falar das coisas espirituais, meus irmãos. Nós que somos do alto temos que falar das coisas do alto. Aleluia. Temos que falar das coisas do alto. Aleluia. Não da carne. Quem está entendendo? Então também é isso que temos que vigiar. Aleluia. A maneira de se vestir. Homens usando calça colada, calça saruel, calça jeans, né? Calça jeans, calça apertada. É pecado, meus irmãos. Vocês têm que vigiar e largar essas coisas. Um homem de Deus tem que procurar usar mais a calça social. Aleluia. Usar mais a calça social. Aleluia. Para não ficar marcando o corpo. O Espírito Santo me convenceu da calça jeans. O Espírito Santo me mostrou que não agrada a Deus. Aleluia. Uma vez eu fui teimoso, depois de estar liberto da calça jeans, eu fui teimoso e voltar a usar. Uns anos atrás eu estava até trabalhando. Aleluia. Aí eu fui usar a calça jeans novamente, eu senti meu corpo todo agoniado, formigando. Eu fiquei agoniado dentro do serviço, dentro do trabalho. O Espírito Santo me convenceu que a calça jeans é pecado. Aleluia. Calça jeans é pecado. Ficava com o corpo agoniado, formigando, para me tirar a calça. Eu comecei a usar só calça social, só roupa doutrinada, porque é assim que nós devemos se vestir. Quando nós buscamos muito, quando nós jejuamos, quando nós consagramos, meus irmãos, o Espírito Santo nos ensina como nós devemos andar. Quando nós se consagramos, oramos, jejuamos, buscamos a Deus, o Espírito Santo nos incomoda como nós devemos se vestir, andar e falar. Agora quem não ora, quem não jejua, quem não se consagra, quem não separa para Deus, vai dizer que eu estou falando aqui não tem nada a ver. Quem não ora e não paga preço vai dizer que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver. Mas quem paga preço no jejum, na oração, quem paga preço, se consagra, o Espírito Santo revela. O Espírito Santo mostra o que é dele e o que não é. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos vigiar, né? Aleluia. No vestir, calças. Não pode estar modelada na perna. Não pode, aleluia, estar marcando o corpo, estar apertado. Então as calças tem que ser simples. Calça social, calça simples. Quem está entendendo? Camisa social, camisa manga longa, nunca manga curta. Para com essas coisas aí. Entendeu, meus irmãos? Para com essas coisas aí. Graças a Deus que eu vivo o que eu prego. Graças a Deus que eu vivo o que eu prego. Eu uso tanto dentro de casa, tanto na igreja, tanto na rua e em todo lugar. Nós vivemos assim, ó. Nós vivemos assim. Né? Nós homens de Deus, nós vivemos assim, nós dormimos assim, nós andamos assim, nós vamos para todo lugar assim. Em todos os lugares, até dentro de casa, nós estamos assim. Então o homem de Deus tem que ser diferente em toda maneira de viver. Tem que andar em santidade em toda maneira de viver. Aleluia. Em toda maneira de viver. Aleluia. Quem está entendendo? Então foge da lascívia, foge da vaidade. Né? Aleluia. Foge da vaidade. Aleluia. Louvado seja Deus. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos. Aleluia. Esses tênis mundanos que tem aí nas lojas. Esses tênis mundanos que tem mola. Sabe esses tênis que tem mola?
esses tênis aí, aleluia. Uma vez eu fui entrar em batalha espiritual contra o diabo, né? E Satanás, ele disse que esses tênis foi projetado lá no inferno, aleluia. Que a mesma forma fez o salto alto, fez esses tênis também, alto. Então, meus irmãos, tem que vigiar com os tênis mundanos. Tem que procurar usar sapatos simples. Vigie com esses tênis mundanos. Aleluia, com mola. Esses tênis mundanos andam simples. A Bíblia manda para nós andar simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Quem está entendendo a pregação, o ensinamento? No nome de Jesus. Quem está entendendo, meus irmãos? Tem ninguém comentando aí? Aleluia. Eu peço que você vá compartilhando no nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, igreja, temos que procurar santificar mais. Temos que buscar orar mais. Temos que buscar mais a Deus. Para que não venhamos ser enganados pelos demônios. Para que não venhamos ser enganados pela modernidade desse mundo. Para que não venhamos ser enganados pelo sistema religioso. Aleluia. Porque antigamente, igreja, essa doutrina era respeitada. Antigamente a doutrina de Jesus era respeitada. Hoje em dia, o diabo colocou a modernidade. Satanás colocou essas doutrinas mundanas, essas doutrinas do diabo, para corromper os homens, para corromper as mulheres, para andar de qualquer forma. Antigamente, os homens não andavam com paletó rachado, não. Outra coisa, as igrejas antigamente não andavam com paletó rachado. Eu já falei isso daqui no canal, já lá nos shorts, né, nos vídeos nos shorts. Os homens não podem ficar usando paletó rachado, tem que costurar o paletó. Se tiver aberto aqui atrás, rachado, vocês têm que costurar. Tem que andar fechado. Para de ser hipócrita. Pregando contra essa rachada, mas o paletó de vocês está rachado. Tem até louvores antigos aí da sã doutrina que falam sobre isso. Tem até louvores antigos da sã doutrina que estão denunciando esse pecado, né, do terno rachado. Então temos que andar, meus irmãos, no Espírito. Temos que andar no Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Homens cabeludos, né? Homens cabeludos, né? Que não cortam o cabelo, fica fazendo trança no cabelo, né? Homens cabeludos, né? Que fica parecendo o Bob Marley, né? Aleluia. Vocês têm que se converter, meus irmãos. Vocês têm que seguir a doutrina que o Senhor nos ensinou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Aleluia. Ou não ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido. Para o homem é desonra ter cabelo crescido. Vocês que ficam deixando o cabelo grande, parecendo um Bob Marley, né? Parecendo um popstar, né? Aleluia. Deixando o cabelo grande. Vocês não são mulheres, meus irmãos. Os homens não podem ser igual às mulheres, não. Quem tem que deixar o cabelo crescer, cabelo longo, é as mulheres. Os homens é diferente. Os homens têm que cortar o cabelo. Os homens têm que deixar os cabelos curtos. Quem está entendendo? Os homens não podem ficar fazendo também corte mundano, corte degradê, né? Corte degradê. Aleluia, corte moicano. E outros cortes mundanos por aí. Não pode cortar corte mundano não, meus irmãos. Vocês têm que cortar corte social, corte simples. Vocês sabiam que um dos cortes mais antigos que tem é o corte social? Quem sabia disso? Comenta aí, você sabia disso? Quem não sabia, comenta. Eu não sabia, pastor. Eu quero perguntar quem sabia disso. Quem sabia? Que o corte ideal é o corte social. Alguém sabia disso? Hã? Os irmãos que estão ao vivo aí, comenta aí rapidinho. Você sabia que corte certo é o corte social? O corte degradê, o corte moicano, e os outros cortes aí fazendo desenho no cabelo, né? Fazendo desenho na cabeça, fazendo risquinho, né? Fazendo a pirâmide, fazendo estrela, fazendo cruz, né? Fazendo risquinho na sobrancelha. São cortes do mundo. É reprovado pelo Espírito Santo. Eis no começo da minha conversão,
Quando eu fiz um corte degradê, meus irmãos, antigamente eu trabalhava dentro do Lava Rápido. Aleluia. Aí Deus permitiu os ímpios me zoar. Deus permitiu os ímpios, aleluia, me corrigir. Um ímpio falando, você não é da igreja? E tá fazendo esses cortes mundanos? Você não é da igreja, Paulo? E tá fazendo esses cortes degradê aí, que nem nós? Um ímpio, viu? Um ímpio, meus irmãos. Deus permitiu um ímpio. Aleluia. Deus permitiu um ímpio ficar zoando de mim. Para me acordar para a vida. Então, depois desse dia, eu fui ficar cortando corte degradê, né? E fui convencido pelo Espírito Santo que essas coisas não agradavam a Deus. Amém, meus irmãos? Tá dando para ouvir? Tá dando para ver? A internet caiu aqui, mas voltou já. Graças a Deus. Então, corte degradê, vocês não fazem não, meus irmãos. É corte mundano. Tirar a sobrancelha, né? Tirar a sobrancelha não pode. Ficar fazendo desenho na sobrancelha não pode, né? Homens barbudos, homens bigodudos, né, irmãos? Tem que deixar o rosto limpo. Vocês têm que deixar o rosto limpo, meus irmãos. Vocês têm que deixar o rosto limpo. Pra que os homens vão deixar bigodinho aí? Bigode. Tem irmãos que ficam deixando bigode pra ficar seduzindo as irmãs. Ficar seduzindo as irmãs com bigodinho. Você sabia que tem um demônio que usa bigode? Tem um demônio que é chamado, se eu não me engano, é o Zé Pilintra. Ele gosta de ficar deixando o bigode nos homens, né? Pra seduzir as irmãs. Vocês ficam deixando o bigodinho, fazendo desenho, na barba também. Vocês têm que vigiar. Quando vocês vão diante do juiz, quando você vai tirar uma foto, o que eles recomendam? Você tirar a barba. Você limpar seu rosto. Porque isso é ética. Isso daí é ética cristã. Se você vai diante do juiz, se você vai diante ali, se vai fazer alguma coisa ali importante, né? Se você vai tirar uma foto, se você vai fazer uma administração, se você vai pregar em cima do altar, você tem que limpar seu rosto. Aleluia. Tem que limpar seu rosto, meus irmãos. Quem está entendendo? Aleluia. Louvado seja Deus. Quem está entendendo a doutrina aqui que eu estou pregando, estou ensinando? Quem está entendendo? Agora, quem não quer saber de doutrina, sai fora do canal e procura esses canais de porta larga. Porque aqui vou me ensinar a doutrina como ela é. Quem está entendendo? Então, homens usando brinco, usando piercing. Eu quero perguntar para os irmãos qual é a diferença do brinco para o piercing. O brinco fura a orelha, o piercing fura a língua, fura o umbigo. Qual é a diferença? Está furando o corpo da mesma forma. Né? Oséias capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz que as pessoas naquele tempo, Oséias 12, 13, a Bíblia diz que se enfeitaram de pendentes a Baal. Se enfeitaram de joia a Baal. O brinco é de Baal, o brinco é dos demônios. Aleluia. O brinco é bagagem do Egito. Brinco, piercing, bagagem do Egito. Então, meus irmãos, aleluia, é pecado. Pai, seja com todos os canais, cheia essas pessoas. Aleluia. O irmão Evangelismo na internet, Deus abençoe, seja bem-vindo ao canal, viu, meu irmão? Seja bem-vindo os novos inscritos aqui do canal para aprender da doutrina. Amém? Então temos que vigiar, né? Vigiar, não colocar joias, não colocar pendentes, brinco, não colorir o cabelo, né? Não pintar nosso cabelo, não fazer sobrancelha, né? Isso não pode fazer. Nós temos que seguir em santidade com Deus. 1 Pedro capítulo 3, aliás, 1 Pedro 3:3. A Bíblia diz que as mulheres não sejam no uso de joias, de vestidos preciosos, né? E não fizeram os cabelos. Os homens também não podem ficar usando joias. Não é só para as mulheres, não. Ficar usando joias, correntinha.
Satanás está acorrentando muitos jovens. Quem é acorrentado é o diabo, meus irmãos. Homens causando corrente no pescoço. Homens que usam corrente no pescoço estão acorrentados pelo diabo. Qual é a necessidade de usar corrente no pescoço? Nenhuma. Se você vai perguntar qual é a necessidade de usar corrente no pescoço, eles falam que é nenhuma. Quantos jovens já parei na rua? Quantos homens já parei na rua? Fiz uma oração por eles por libertação, né? Eu coloquei a corrente ali na mão deles, caiu endemoniado, né? Foram libertos. E eu perguntei para eles qual é a necessidade de usar corrente. Eles falaram nenhuma. Então isso é uma vaidade, é um adorno. A corrente está escravizando muitos homens no mundo espiritual. Satanás está acorrentando muitos homens e levando para o inferno. Quem está entendendo a doutrina? A revelação espiritual. Então, corrente é sinônimo no mundo espiritual de amarração espiritual. É sinônimo de prisão espiritual. Toda vez que você usa uma corrente no pescoço, você está aprisionado pelos demônios. Você está aprisionado. Então, tem que renunciar a essas coisas. Né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? E se vós destruir o corpo, sereis destruídos por Deus? Toda vez que vocês fazem tatuagem, toda vez que você põe brinco, piercing, toda vez que vocês pintam o corpo, toda vez que vocês ficam maquinando o corpo de vocês ficam, aleluia, depilando o corpo de vocês estão destruindo o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O corpo de vocês, que é santo, é templo e morada do Espírito Santo. Temos que zelar do corpo. Temos que zelar do santuário do Espírito Santo. Aleluia. Não é ficar se envaidecendo, não. Os homens têm que andar em santidade também. Os homens. Quem está entendendo a pregação, o ensinamento no nome de Jesus? Amém, meus irmãos? Então, voltando aqui. As vestes dos homens. Do cotovelo ao punho. E usar somente calça. Bermuda, short, é pecado. Camisa regata, camisa polo, manga curta, é pecado. Tem que usar manga longa, tem que usar calça. Não devemos expor nosso músculo, não. Não devemos expor nossa canela, nossa coxa, não. Temos que fugir da vaidade, da sensualidade e evitar que as irmãs caiam na cobiça. Temos que vigiar e andar conforme o Espírito Santo nos quer. Amém? Quem entendeu a doutrina do corpo para os homens? Quem entendeu? Quem entendeu no nome de Jesus? Então é assim que nós devemos andar. Amém? No nome de Jesus. Perante o Espírito Santo. Amém? E sempre também usando roupas de combinação. Tá? Roupas combinadas. Né? Comportadas. Né? Com pudor e modestia. Para que venhamos e andar perante a humanidade diferente. Esses dias eu fui andar na rua pregar o evangelho. Aí parou um senhor lá da igreja católica. Esse senhor da igreja católica, ele me parou falando assim, nossa. Aí eu falei para esse homem assim, ó. Olha, eu sou cristão. Eu sou um servo de Deus. Aí ele falou, nossa, você se veste diferente, hein? E não só ele, outras pessoas também na rua, né? Nos vendo de terno social, né? De jaleco, né? Vendo as irmãs também de túnica, de saia longa, o povo para nós e pergunta, nossa, você se veste da onde? Você se veste diferente. Vocês são de qual ministério? Vocês são de qual igreja? Então o povo vê a diferença em nós, porque o ímpio e o justo, eles têm que ter diferença na maneira de andar. O justo e o ímpio tem que ter diferença na maneira de se vestir. Um homem de Deus tem que ser diferente na maneira de andar, na maneira de se vestir. O homem de Deus, ele é reconhecido pelas vestes também. O homem de Deus, a mulher de Deus é reconhecida pelas vestes. Aleluia. Quem está entendendo? Então é pelas vestes que se reconhece também. Aleluia. Como é que você reconhece uma prostituta? Quando ela anda de salto alto, saia curta, rachada. Quando ela anda com roupa decotada, maquiagem, cabelo pranchado. Ela está andando. É a mulher que
que gosta de andar na prostituição. Quem está entendendo? Então, como é que você vai saber se uma pessoa é policial? Pela farda. Como é que você vai reconhecer se uma pessoa é médica? Pela farda. Como é que você vai reconhecer que essa pessoa, aleluia, é bombeiro? Pela farda. Então, pela vestimenta, você reconhece um homem e uma mulher de Deus. Não somente no falar, no pensar e no agir como muitos pensam, mas também no vestir também. O homem de Deus, você se reconhece pelo vestir. Quando o povo olhar para você e ver você vestindo como homem de Deus, eu vou falar, esse daí é homem de Deus. Esse daí é crente. Esse daí é um cristão, porque ele está se vestindo como um. Ele está carregando a Bíblia na mão, ele está andando como homem de Deus. Esse daí é um homem de Deus. Então, o homem de Deus se veste diferente. O homem de Deus se veste diferente. Aleluia. O evangelismo na internet comentou: me inscrevi em alguns dos canais que dizem ser da sã doutrina. Vou conferir o conteúdo deles para ver se é o mesmo. Amém, meu irmão? Seja bem-vindo. Fica com Deus. Amém? Então, meus irmãos, temos que ter esse comportamento diante de Deus, né? 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de Pai vos certifique em tudo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam repreensíveis e conservados até... Quem anda de qualquer maneira, quem anda de qualquer jeito, não tem o Espírito Santo. Esses homens aí, que andam torcendo para time de futebol, esses homens que ficam sensualizando, pregando com roupa apertada, pregando com roupa curta, pregando essas mulheres, esses homens aí que andam fazendo essas coisas, não tem o Espírito Santo. E não vem dizer que tem porque não tem não. Judas capítulo 1:19. Os sensuais não têm o Espírito Santo de Deus. Esses homens sensuais que usam bermuda, camisa regata, usa camisa de futebol, fica torcendo para o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Santos, aleluia. Eles não têm o Espírito Santo. Aleluia. Que fica assistindo televisão, assistindo novela, cinema, filmes. Não tem o Espírito Santo. Então preciso nascer de novo da água do Espírito. Aqueles que nascidos de novo não andam como o mundo, não se vestem como o mundo, não se comportam igual ao mundo. Aquele que é nascido de novo é regenerado, anda conforme as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Aleluia. Aí fica lá, fica lá rodando, pulando, fica lá rodando, parecendo Saci Pererê de um só pé. Mas anda uma vida promíscua, uma vida impura, anda com uma vida errônea, anda com uma vida idólatra, amante do dinheiro, não tem o Espírito Santo, coisa isso mais nenhuma. Quem tem o Espírito Santo se veste, anda, denuncia o pecado, denuncia, aleluia, o falso evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Então, isso que eu quero trazer para vocês. Amém? Ah, pastor, se joia é pecado, usar relógio é pecado? Não. Usar joia é pecado, mas usar relógio, usar, né, aliança, não é pecado. Anel é pecado, brinco, piercing, né, pulseira, corrente, são adornos e também prende a pessoa no mundo espiritual. Agora os irmãos usar relógio é uma necessidade, porque tem que andar no tempo, né? Tem que andar no tempo e tem que ficar de olho na hora. É uma necessidade na obra de Deus. Você está pregando ali, ó, você tem que saber a hora que você vai terminar, a hora que você vai começar. Você tem que andar no tempo. Então você vai pregar em cima do altar, você não vai levar o celular para em cima do altar. Negativo. Ou se não tiver um relógio na igreja, na parede da igreja, você está com o relógio no pulso. Então em todo lugar é assim. Então é uma necessidade. Quem está entendendo? Uma necessidade, né? Então, relógio, né? Aliança, que é um símbolo, é um simbólico, né, de compromisso de casamento, de compromisso de noivado, é uma necessidade. Usar aliança. Agora você usar anel, não tem necessidade nenhuma, não tem utilidade nenhuma. Anel e enfeite, né? Anel é pecado também. Anel, brinco e piercing são enfeites no corpo que não tem necessidade nenhuma e é uma vaidade terrível. Amém?
no nome de Jesus. Quem entendeu, os homens aí entendeu o que eu estou pregando aqui? Entendeu? Aleluia. Entendeu ou não entendeu, meus irmãos? Camisa com desenho de caveira, camisa com desenho do Batman, com desenho do Superman, né? Com desenho de maquiagem, com desenho mundano, também não pode. Isso daí são legalidades para espíritos malignos se esconder na roupa. Quem sabia disso, que os demônios se escondem na roupa? Isso aí é o mundo espiritual. Não está na Bíblia, mas, né? Não está na Bíblia, mas no mundo espiritual isso daí acontece, porque é uma revelação espiritual, né? Porque a Bíblia diz que não podemos se prender na letra, né? Não podemos ficar só na letra, temos que estar no espírito. Tem muita coisa hoje que é pecado e não está na Bíblia. Por exemplo, cigarro é pecado e não está na Bíblia. Não está na Bíblia que cigarro é pecado, e sabemos que é pecado. Maconha é pecado, narguilha é pecado e não está na Bíblia, né? Que é pecado, mas é pecado. Jogos, né? Jogos, futebol, né? E outras coisas aí, não está escrito detalhadamente futebol, essas coisas, mas sabemos que com base bíblica e com base revelação é pecado. Assim também esses desenhos mundanos, desenho de caveira, o Exu Caveira está estampando essa moda aí nas lojas aí para os homens ficar usando camisa com caveira, camisa da Oakley, da Lacoste, camisa da Quicksilver, né? Essas modas mundanas aí, Adidas, com desenho da maconha, aquela flor lá na blusa da Adidas, né? Na camisa da Adidas, aquele símbolo de uma maconha, né? E isso daí é pecado, meus irmãos, tem que fugir dessas coisas, são coisas do mundo. São coisas do mundo! Satanás se esconde nessas roupas. Uma vez eu fui orar por um pastor, foi por um pastor. Eu fui orar por um pastor, orei para... Ele estava vestindo uma blusa, né? E o demônio estava escondido dentro da blusa dele. Dentro da blusa dele. Estava escondido. Quando ele tentava colocar a blusa, ele sentia um peso dentro da blusa dele. Ele sentia um peso. Uma coisa estranha. E quando eu olhei por ele, caiu endemoniado, mas ele foi liberto no nome de Jesus. E aquele demônio que estava escondido na blusa saiu no nome de Jesus. Quem está entendendo? Então tem roupas que o demônio se esconde, né? Camisas com desenho de caveira, né? Camisa com desenhos mundanos. Vocês têm que vigiar. Vocês têm que usar roupas, né? Sem chamar atenção. Gravatas também, ó. Gravatas. Vocês não podem usar gravatas com desenho, gravatas com estampas mundanas. Vocês têm que vigiar. Vocês têm que buscar uma cor lisa, ó. Gravatas lisas, né? Roupas lisas, né? Buscar fugir desses desenhos mundanos, meus irmãos. Esses desenhos aí que chamam a atenção, esses desenhos mundanos, foge dessas coisas, sejam simples. Sejam simples, meus irmãos, no vestir, no andar. Sejam simples. Ficam no espírito. Amém? Quem está entendendo? Quem entendeu o ensinamento? Glória a Deus. Quem entendeu? Então devemos manter esse pudor, essa decência. 1 Timóteo 2, versículo 9, né? Para nós andar com pudor e modestia. Isso não é só para as mulheres, mas também para os homens. Amém? Glória a Deus. Os homens entenderam? Cadê os irmãos? O irmão Luiz entendeu o que eu ensinei aqui? Na próxima live, em próximos dias, eu vou estar ensinando a doutrina para as mulheres. Amém? Vou estar ensinando a doutrina para as mulheres. Esse daqui foi para os homens. Amém? Os homens não podem fazer nada disso que eu citei aqui no vídeo. Né? Você que não entendeu, você que chegou agora, vai lá no começo e assiste até o final. Amém? Então foge dessas coisas, fique em oração, fique em jejum, faça a prova com Deus e Deus vai te mostrar que essa doutrina é do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? No nome de Jesus, essa doutrina não é de homens. Isso daqui não é uso e costume. Isso daqui é a doutrina do Espírito Santo. É a doutrina de quem ora muito, de quem jejua muito. Uso e costume são essas bagagens do inferno que estão entrando dentro da igreja. Uso e costume, essas bagagens do mundo, essas bagagens do Egito. Uso e costume são esses portais aí, essas coisas de Jezabel que estão entrando dentro da igreja.
Aleluia. Isso que são os costumes. Maquiagem, brinco, salto alto, né? Batom, pó de rosto, lápis de olho, tintura. Isso que são os costumes. Os costumes do mundo. Os costumes de Babilônia, do Egito. O que nós ensinamos não é os costumes. O que nós ensinamos é doutrina bíblica. O que nós ensinamos, aleluia, é ensinamento do Espírito Santo. Amém? Então, ficam na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Eu espero que todos aprenderam o nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo, vocês que quiserem abaixar esse vídeo depois que eu postar, depois que eu encerrar essa live, vocês que quiserem abaixar esse vídeo no SnapTube e compartilhar no Facebook de vocês, no canal de vocês, né? Vocês que quiserem compartilhar esse vídeo para alcançar mais almas, né? Que ensina acerca da doutrina. Vocês fiquem à vontade. Nos ajude aí a compartilhar esse canal, Ministério SB Igreja Santidade e Verdade. Nos ajude a compartilhar esse vídeo. Nos ajudem a compartilhar a doutrina. Amém? No nome de Jesus. Aleluia. A irmã Willy perguntou, pastor, a sã doutrina do corpo é mais difícil para as mulheres do que para os homens? Por que isso? Por que é tanto laço para as mulheres? Olha, minha irmã, a doutrina do corpo é mais difícil para as mulheres porque o diabo, a pombagira, né, a Jezabel, ela influencia mais as mulheres, né? A pombagira, ela influencia mais as mulheres porque as mulheres, ela tem mais aquela maneira de se expressar, né? Aquela maneira de induzir a sensualidade. Porque as mulheres têm o corpo mais quadril. As mulheres têm o corpo mais, né, com curvas do que o homem. Quem sabia disso? Você sabia que a mulher tem corpo mais com curva do que o homem? Por exemplo, as mulheres, elas têm um peito estufado. A mulher tem um peito estufado, um peito mais gordinho. Eu estou dizendo aqui a maneira que vocês vão entender. Eu peço perdão pela maneira que eu estou me expressando aqui, mas eu tenho que falar de uma maneira que vocês vão entender. Então, as mulheres têm um peito mais estufado, mais gordo, né? As mulheres têm um bumbum mais cheio, né? Então a mulher, ela tem mais curva no corpo do que os homens, né? A perna tem mais curva do que os homens, mais gordinho que os homens. Então, a mulher, querendo ou não, ela tem mais, nessa parte, ela tem mais corpo que os homens. Então, é mais fácil para a sensualidade acontecer mais pro lado das mulheres, né? A roupa, né? Ficar mais colada nas mulheres do que nos homens, ficar mais sedutor das mulheres do que dos homens, né? E também a parte dos enfeites vai mais pro lado das mulheres, porque as mulheres que gostam de se embelezar, as mulheres que gostam de se enfeitar mais, as mulheres quando vai se arrumar, quando estava no mundo, elas gostam de passar maquiagem, passar batom, elas gostam de se pranchar, elas gostam de querer se parecer bonita para os homens, querer se arrumar para os homens. Agora os homens não. Os homens, para se arrumar, eles não passam maquiagem, não passam batom, eles só pintam o cabelo, alguns só passam gel, né? Falam uma roupa e tá bom. Os homens são mais simples, agora as mulheres gostam de mais detalhar o corpo. As mulheres gostam de se enfeitar mais. Por isso que a doutrina vai mais pro lado das mulheres, né? Por isso que a doutrina pesa mais pro lado das mulheres. Porque as mulheres, né, são mais influenciadas na sensualidade, na vaidade do que os homens. Quem entendeu? Entendeu, irmã? Então as mulheres são mais tentadas nessa parte do que os homens. A pombagira tenta mais as mulheres do que os homens nessa parte. Aleluia. Atentando que o que mais derruba as igrejas na vaidade é mais as mulheres do que os homens. O que mais derruba as igrejas na vaidade é as mulheres. Através das mulheres, né? Que a pombagira entra com maquiagem, entra com batom clarinho, entra com salto alto, entra com aquilo, aí derruba a igreja, né? Derruba muitos, né? Homens de Deus, profetas, né? É mais pro lado das mulheres. Por isso que tem esse espírito maligno que vem entrando nas igrejas hoje, que é o espírito de Jezabel, né?
É o espírito maligno, porque ela era má. Porque o coração dela era maligno, né? O sentimento dela era maligno, era voltado à maldade. Então esse espírito maligno, o espírito de Jezabel, está entrando nas igrejas, né? Quem tá entendendo? Por isso que é pro lado das mulheres. Entendeu, minha irmã? Aleluia. Então por isso que a doutrina é mais pesada para as mulheres. Para tomar cuidado, porque as mulheres que se detalham mais, né? E também que, querendo ou não, as mulheres têm mais cabelo, né? As mulheres têm mais cabelo, né? Então temos que renunciar, amém? Glória a Deus. Agora os homens são mais simples de se arrumar, né? Quem percebeu que as mulheres são mais demoradas para se arrumar do que os homens? Tem homens que para se arrumar demora só 10, 15 minutos. Tem mulher que demora 1 hora, 2 horas na frente do espelho. Ai, meu Deus, é verdade. Se você for parar para ver, tem mulheres que demoram mais que os homens para se arrumar. Demora 1, 2 horas para se arrumar do que os homens. Demora 1 hora, 2 horas para se arrumar, né? Agora os homens rapidinho, só tomam banho, se arruma, né? Coloca o sapato, um tênis, perfume, né? Essas coisas do que as mulheres mais rápido, amém? Então é mais demorado para as mulheres, né? É mais detalhe. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então jejue, irmãos. Jejue, ora, né? Jejue, ora, né? Busca a Deus, o Espírito Santo vai convencer e vai dar força para vocês viverem nessa doutrina. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai dar força para vocês viverem nessa doutrina. Amém? Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Quem entendeu? Aí na próxima live que eu abordar esse assunto vai ser para as mulheres. Esse vídeo aqui foi para os homens. O próximo vai ser para as mulheres. Amém? No nome de Jesus. Glória ao Espírito Santo. Então fico na paz a todos. E lembrando, 3 horas da tarde, vai ter oração para entregar o jejum, com a oração do 7º dia da campanha, vencendo a serpente pelo sangue de Jesus. Já estamos no 7º dia, graças a Deus. Aí quando for a noite, meus irmãos, quando for a noite, eu vou estar subindo um monte, eu vou queimar os pedidos de oração, né? Eu vou estar entregando a Deus, né? Vocês também fazem os membros, vocês que anotaram o pedido de oração, vocês à noite vão a algum canto, algum mato, ali onde esteja limpo, né? Sem folha nenhuma, algum monte, né? E vão lá, queima o pedido para entregar a Deus, amém? No nome de Jesus. O nosso irmão evangelismo na internet comentou: e as mulheres e homens conseguem vencer o mundo e os prazeres que nele oferece. É verdade. Amém, meus irmãos? Ficou na paz a todos. E lembrando, para quem quiser baixar esse vídeo, compartilhar no canal de vocês, no Facebook, né? Compartilhar no Facebook, me ajudar a alcançar mais almas. E fico à vontade, que é bom, né? Que venhamos alcançar mais almas através da doutrina. Tá bom? Fico na paz a todos. Que o Espírito Santo, vocês estão liberados para baixar os vídeos aqui do canal, para compartilhar aí na plataforma de vocês também, para me ajudar a evangelizar, para me ajudar a propagar o evangelho nas plataformas do YouTube e da internet. Tá bom? Deus abençoe e fico na paz de Jesus. Paz a todos!